Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero propor, antes da gente iniciar a nossa aula, um bate-papo bem informal sobre tudo que está acontecendo, sobre esse momento histórico que nós estamos passando. Pandemia, coronavírus, isolamento social. Vocês estão passando ainda pela adolescência, uma fase de muitas mudanças. Tudo mudando. E no meio, ainda por cima, está tendo uma pandemia. Eu não imagino quanto deve estar sendo difícil isso para vocês. Mas hoje eu queria dizer para vocês que isso tudo vai passar. Nós vamos superar. Daqui a 40, 50 anos, vocês que hoje são os adolescentes, vão estar aí para contar como foi passar por toda essa dificuldade. E, acima de tudo, vocês vão estar aqui para contar como foi vencer todas essas dificuldades. Como vocês fizeram para se manter focados, para se manter disciplinados e conseguir o sucesso profissional, pessoal e toda a sorte de sucesso que vocês vão alcançar na vida de vocês, mesmo com todas essas dificuldades. Gente, essa semana nós vamos entrar num momento ainda mais especial, que é o momento das nossas avaliações, certo? Só que essas avaliações, elas vão ser avaliações comuns, como nós estamos acostumados durante 10, 15 anos que nós já estamos na escola. Acho que 15 ainda não, né, galera? Mas vamos lá. 10 anos, mais ou menos, que vocês já estão na escola. Só que esse momento, ele vai exigir de vocês características um pouco diferentes. Vocês vão precisar jogar limpo, vocês vão precisar mostrar para si mesmo que vocês aprenderam. Vocês vão pegar o teste e vão tentar fazer. Se vocês conseguirem, vocês aprenderam. Vocês alcançaram o objetivo da aprendizagem. Se vocês pegarem o teste e não conseguirem, vocês precisam ser honestos, jogar limpo e voltar lá nas aulas, nos exercícios e refazer. Vocês são mais responsáveis por adquirir conhecimento nesse momento de dificuldade, para quando chegar lá na frente, vocês consigam alcançar todo o sucesso que está reservado para vocês. Infelizmente, gente, essas situações elas fogem ao nosso controle. Nem tudo nós podemos controlar. Nós não podemos interferir em tudo. Eu lembro que outro dia mesmo nós estávamos lá na escola planejando nosso ano letivo, né, cheio de expectativas. Eu lembro que nas nossas turmas, né, nas nossas aulas, nós estávamos brincando, no nosso momento mais informal, e eu falei assim: gente, esse ano de 2020 eu não vou gritar com vocês. Esse ano vai ser um ano diferente. Quando eu estava falando isso, eu não imaginava que ia ser tão diferente assim, né? Mas nós não estamos aqui, nós não estamos conseguindo, não estamos superando. Eu lembro também que nós planejávamos que esse ano fosse um ano de bastante eventos. Nós estávamos planejando interclasses, estávamos planejando já com algumas meninas a participação no intercolegial. Nós estávamos planejando que o intercolegial esse ano fosse diferente, tivesse a participação de mais pessoas. Tem alguns alunos de forma mais específica, que eu até anotei aqui, ó. Talvez eu esqueça de alguns, mas vou tentar lembrar aqui de todos. Tem os meninos do futsal, né? Que são os meninos que estão hoje no 8º, no 9º. E no médio, alguns já saíram até da escola, mas que pela nossa campanha do ano passado, no intercolegial, nós estávamos com muitos planos de esse ano fazer uma campanha ainda melhor. Tem os meninos também do tênis de mesa, que estão bem motivados a participar também. O Heitor, o Heron, o Diego, o Thiago do 9º ano, os outros meninos do Heitor do 7º, o Diego do 8º.
Estávamos com muitos planos e planos palpáveis, planos reais mesmo, de fazer uma campanha bacana no Intercolegial esse ano, mas infelizmente isso não está nas nossas mãos, nós não podemos controlar isso. Galera, infelizmente, toda essa situação de quando voltaremos, como vai acontecer esse retorno, nós não podemos controlar. Nós não sabemos, ainda é tudo muito incerto. Mas tem uma situação que nós podemos sim, e nós vamos controlar. É sobre a nossa preparação. Quando tudo isso acabar, nós vamos estar prontos. Nós vamos ter estudado, nós vamos fazer todas as nossas lições e nós vamos voltar prontos para conquistar tudo aquilo que está reservado para a gente. No caso dos meninos, das meninas que vão participar do nosso intercolegial, eles vão se manter treinando, vão se manter com uma alimentação saudável e quando isso acabar, eles vão estar prontos para qualquer disputa que venha. Galera, durante um treinamento, erros, imprevistos são inevitáveis, mas nós precisamos sempre nos manter focados para aprender com esses erros, seguindo sempre em frente. Vocês são capazes de superar tudo isso. Faça a sua parte, lute pelo futuro que você quer, se mantenha estudando, você consegue. Vocês sabem, todo momento que eu tenho uma dificuldade, eu gosto de ouvir uma música. A minha música preferida, ela fala assim, ó, vou falar um pedacinho dela aqui para vocês. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Essa música eu gosto bastante dela porque ela tem várias frases de impacto. Tem outra aqui também, olha só o que ela diz. Nós vamos com você, nós somos invencíveis. Se nós nos unirmos, nós seremos invencíveis. Quantas vezes eu já disponibilizei, eu tenho certeza que todos os outros professores também já se mostraram disponíveis para esclarecer dúvidas, para ajudar vocês a conquistar. Juntos, nós somos invencíveis. Essa música também, ela diz essa parte que é a parte que eu mais gosto. Ela diz assim, ó, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. A vida, muitas vezes, coloca a gente em situações, ela vai nos conduzir, é inevitável. Nós vamos chegar a situações onde é a nossa hora de brilhar, não tem jeito. Mas se você chegar lá e você não estiver preparado para brilhar, infelizmente você vai estar cedendo a vez para outro. Essa frase é a frase que eu mais gosto. Pensem nisso, olha, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Você precisa estar comprometido com a sua aquisição de brilho. Porque se chegar a sua hora de brilhar, você não estiver pronto, infelizmente outro vai brilhar no seu lugar. Esteja preparado, estude, esteja sempre pronto. É engraçado, foi como vou contar para vocês aqui pra gente encerrar esse bate-papo, como que essa música se tornou a minha música preferida, assim, como que ela começou a apresentar significado para minha vida. Foi assim, vocês já devem saber, né, que eu dou aula de judô também lá na nossa escola, no Lavo Bilac, e desde bem cedo, eu tinha 9, 10, uns 10 ou 11 anos por aí assim, eu comecei a competir o judô. E com 14 anos eu comecei a competir de forma federada, de forma quase profissional. A gente estava numa fila, assim, de pessoas para entrar para competir, né? Nessa hora, tinha um menino com uma coisa bem moderna, que era um MP3. É um aparelho de música, de ouvir música, uma coisa bem atual, isso foi quase ontem. E ele estava lá com o MP3 dentro do kimono e um fone de ouvido, né? Ouvindo a música. Só que ele estava ouvindo assim num volume um pouquinho alto. Então quem estava atrás dele na fila conseguia ouvir a música que ele estava ouvindo. E qual música que ele estava escutando? Essa música. Só que essa música, quem canta ela é a Xuxa. Então todo mundo começou a querer zoar ele, né? A molecada
molecada, né, na época, todo mundo com 12, 14 anos, começou a querer zoar ele. Ah, tá ouvindo Xuxa, tanta música pra você, você vai entrar, você vai lutar e você tá ouvindo Xuxa. O que a Xuxa pode te oferecer? Daí ele começou a falar assim, cara, deixa de ser bobo. Você nunca ouviu essa música, como que você tá julgando que pode, que não pode acrescentar alguma coisa pra você? Ele falou, olha bem o que essa música diz. Aí ele começou a falar essas frases, né? Ele falou, eu já treinei muito, agora chegou minha hora de brilhar. Chegou a hora da vida me fazer a estrela, eu tô pronto para brilhar. E é isso que eu penso nessa música. E você tá aí de bobeira. E nesse momento eu comecei a refletir, né, sobre essa situação. Eu falei, ele tem razão. Essa música, ela traz muito significado para nossa vida. Galera, agora na sequência do vídeo eu vou deixar essa música aqui, que é a minha preferida, para vocês escutarem também. Ouçam de uma forma comprometida, de uma forma madura. Não é porque o autor é infantil que nós não podemos tirar nada de positivo disso. Ouçam e tirem algumas frases que façam sentido para vocês e anotem no seu caderno. E acima de tudo, eu queria pedir que vocês comecem essa semana de uma forma mais comprometida com a aprendizagem de vocês. Se você não está conseguindo aprender, peça ajuda. Juntos nós somos imbatíveis. Os professores estão dispostos a ajudar. Eu estou disposta a ajudar. Nós temos todo um grupo que está buscando oferecer o melhor para vocês. Então, estejam comprometidos. Vocês conseguem. E vamos agora, após a música, nós temos a segunda parte da nossa aula. Continuem aí e assistam tudo de uma forma bastante comprometida, hein? Eu acredito em vocês e eu conto com vocês. Vamos lá, galera, dando sequência aqui à nossa aula. Vamos agora para a segunda parte, né?
que nós vamos fazer agora? Vamos comentar o conteúdo das nossas avaliações. Lembrando que nós já temos uma aula de revisão gravada. Essa aula aconteceu no dia 16/4. Essa revisão é para as nossas 3 avaliações, tanto para o teste, quanto para a P1, quanto para a P2. Então, eu peço que os senhores voltem lá no dia 16/4 e assistam novamente a aula de revisão. Hoje eu vou comentar somente alguns tópicos que estão aqui no nosso conteúdo que vocês receberam na sexta-feira, caso tenha ficado alguma dúvida. Para o nosso teste, temos o objeto de estudo da educação física, que nós já sabemos qual é. Estruturas do corpo, como assim as partes do corpo e as suas funções relacionadas ao movimento. Cérebro, qual é a função relacionada ao movimento? Músculo, qual é a função? Habilidades motórias. O que são habilidades motórias? Dentro do conceito de habilidades motórias, tem também o conceito de acervo motor. Lembram disso? Nós comentamos, tem uma segunda revisão que foi dada nas nossas aulas presenciais também. É um conceito bastante importante. Movimento humano e o ambiente físico. Movimento humano e o ambiente físico. Quais são as características do ambiente físico que influenciam no movimento humano? Que fatores do movimento humano são influenciados pelo ambiente físico? Vamos pensar. Será que o preconceito tem a ver com o ambiente físico? Agora, será que as condições de temperatura, terreno, tem a ver com o ambiente físico? É essa relação que vocês têm que traçar, tanto para o ambiente físico quanto para o ambiente social. E o ambiente social já é o nosso próximo tópico. Ambiente social. Será que jogar bola na praia ou em um morro, será que isso tem a ver com o ambiente social? É isso que nós precisamos pesquisar, pensar. Quais são as características, quais são os fatores que influenciam o ambiente físico e quais são os fatores que influenciam o ambiente social? Eu não posso confundir. Eu tenho que saber bem o que tem a ver com o ambiente físico e o que tem a ver com o ambiente social. Próximo item são as capacidades do movimento. O que são as capacidades do movimento, galera? São as características que o movimento apresenta. Exemplos de capacidades do movimento: velocidade, resistência muscular, e entre outras que nós vimos ao longo desses anos. E o que eu preciso saber também? Preciso saber a definição dessas qualidades, né? Dessas capacidades. O que é velocidade, o que é resistência. E onde eu encontro isso? No nosso caderno, nas nossas aulas presenciais, nós demos alguns tópicos sobre isso. Nosso livro na unidade 1, que é a unidade de recordar conceitos. E também nos exercícios que nós fizemos no dia 16/4, que foram os exercícios de revisão. Para o teste, entre as questões 1 e 9. Foquem aí. Vamos lá, dando sequência, vamos falar aqui da nossa P1. Na P1, nós temos aqui a origem dos jogos. Olha, tem lá uma cidade de nome bem comprido que fala que foi onde provavelmente surgiram os primeiros jogos com bola. Segundo item, quais são as características desses jogos? Como é que esses jogos eram? Quais eram os objetivos desses jogos? Terceiro, qual é a diferença entre jogo e esporte? Nós traçamos um quadro sobre essa diferença. Tem esse quadro no nosso caderno.
Nós fizemos nas aulas presenciais, ainda lá na nossa escola. Daí você vai dizer, ó, o jogo tem isso, isso e isso, o esporte, aquilo, aquilo e aquilo outro. Onde eu posso ver isso? Unidade 2, principalmente, do nosso livro. O que é jogo? Tem também no caderno, além da revisão do dia 16, tem também a revisão, uma outra revisão para o teste, e tem ainda o quadro que eu passei lá no nosso quadro na sala de aula. Um quadro que nós fizemos lá na nossa sala de aula, na nossa aula presencial, que diferencia o jogo do esporte. Vamos lá, P2. P2 está com conteúdo bem resumido. Vai cair somente tempo de reação. Mas tempo de reação, embora seja um assunto só, ele é bem extenso, então vamos atentar aos seus detalhes. O que é o tempo de reação? Quais são os exemplos de tempo de reação? Quais são os tipos de tempo de reação? Qual é a relação do tempo de reação com o movimento humano? E qual é a diferença entre tempo de reação e reflexo? Então não podemos confundir isso, hein, galera? Vão lá no nosso slide e leiam, prestem bastante atenção nessa diferença. Onde que eu posso encontrar isso? No livro, unidade 3, e também no caderno, que vocês copiaram os slides das aulas, principalmente do dia 2/4, que fala sobre o tempo de reação. Tem também, na nossa aula de revisão em questões, da questão 12 até a questão 20, nós temos também o assunto tempo de reação. Então, galera, façam com bastante atenção as nossas avaliações, tá bem? Leiam bastante. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir um sucesso, uma nota bem boa, vocês vão arrasar. Agora, vamos partir para o livro. Peguem aí o livro de vocês e abram na página 19, unidade 4, que tem como tema um jogo muito popular, o futebol. Gente, enquanto vocês abrem aí o livro, eu vou comentar com vocês algumas características de algumas modalidades para a gente fazer um paralelo com o nosso conteúdo. Esse aqui é o hóquei de grama. Para praticar hóquei de grama, as pessoas precisam de, no mínimo, um bastão com algumas características específicas, uma bola e um terreno não muito acidentado, né? Para que a bola possa ser conduzida com facilidade. Esse aqui é o futebol americano. O futebol americano ele tem muito contato direto, então precisa de proteção para a cabeça e para algumas partes do corpo. Próximo esporte que nós temos aqui é o esqui aquático. O esqui aquático, para ser praticado, você precisa de água, precisa de um veículo aquático para puxar, né, o atleta. Precisa dos patins, né, uma espécie de patins para botar no pé, de esqui, né, para botar no pé, para conduzir, né. Vejam quantos equipamentos e as características do ambiente. Será que eu conseguiria praticar esqui aquático com o mínimo de qualidade no campo, perto da minha casa? Será que eu conseguiria praticar em qualquer outro ambiente? Provavelmente não, né? Eu faria no máximo uma adaptação bem distante da realidade, né? Temos aqui o judô também, né? Judô, ele precisa de tatames, precisa da roupa, o que é o kimono, específica, precisa de alguns equipamentos que não são tão populares no ambiente que nós vivemos.
certo? Mas nós temos aqui na página 19 do nosso livro o futebol. O futebol, ele é um esporte que, para ele ser praticado, ele não tem muita exigência. Ele pode ser praticado na rua, pode ser praticado num terreno vazio, pode ser praticado em um campo, mas com outras medidas diferentes das oficiais. Essa característica do futebol ajudou para que ele fosse bastante popularizado por todo mundo, porque pessoas das diferentes classes sociais podem praticar essa modalidade. Pode pegar uma bola de papel, uma bola de meia ou uma bola oficial que vai acontecer o jogo. Isso ajudou bastante na popularização dessa modalidade. Vamos ver agora o que nosso livro fala sobre isso. Unidade 4, página 19, um jogo muito popular, o futebol. Vamos lá. Antes da gente iniciar a nossa leitura, vamos relembrar um fato importante. Quem é considerado o pai do futebol brasileiro? Charles Miller. Por quê? Porque ele trouxe o futebol para o Brasil. Não vamos esquecer disso, hein, galera? Dando sequência aqui. O futebol não apresenta grandes dificuldades práticas e instrumentais, adaptando-se a várias condições e regras. E parece-nos ser este um dos fatos decisivos para a difusão da sua popularidade no Brasil e em várias partes do mundo. Aqui nesse primeiro parágrafo, galera, está dizendo o quê? Que o futebol ele não tem muita exigência. Você consegue jogar ele de forma satisfatória em diversos ambientes, com diversos materiais. Essa característica ajudou a popularizar o futebol. Segundo parágrafo, isso porque o futebol é um jogo que pode ser disputado em campos oficiais, quadras, ruas, terrenos, várzeas, pastos, com e sem inclinação e buracos, com linhas pintadas, desenhadas ou simplesmente imaginadas, com traves de ferro, madeira, gravetos, camisas e sandálias, com bolas oficiais de couro, de plástico, de meia e até de papel e fita, ou seja, com bolas oficiais ou sem bolas oficiais, né? Na chuva ou em areias escaldantes, de uniforme e chuteira, ou sem camisa e descalço, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Regras podem ser adaptadas no jogo informal. Gols e campos podem ser diminuídos. 3 vira, 6 acaba. Esse aqui é um exemplo típico da regra, né? Quando você está em partidas não oficiais, que nós chamamos popularmente de pelada aqui no Rio de Janeiro, você pode criar sua regra, 3 gols, vira, 6 gols acaba, entra outro time. Essa facilidade de adaptação às regras foi um dos fatores que proporcionou a popularização do futebol, fazendo com que hoje ele se tornasse o esporte mais popular no mundo. Vamos lá, dando sequência aqui, galera, na página 20, eu vou pedir para que vocês deem pause no vídeo, rapidinho, deem pause e façam a leitura dessa história em quadrinhos. Repetindo, deem pause no vídeo e façam a leitura dessa história em quadrinho. Em seguida, voltem aqui para a gente continuar com a nossa aula. Foi, galera? Então, dando sequência aqui, nós vamos falar sobre as estruturas do corpo. Quais são as estruturas que são mais exigidas para a prática do futebol? Primeiro parágrafo diz que quando nós nos movimentamos para jogar futebol, as estruturas que mais são solicitadas são as estruturas muscular,
Nós precisamos produzir bastante força para quê? Para manter a velocidade, para nos sustentar ali numa posição estável durante o jogo, para chutar a bola, para fazer uma defesa. E além da estrutura muscular, exige também a estrutura óssea e a estrutura articular, as articulações dos membros inferiores, principalmente. Olha aqui, diz também a importância do tronco. O tronco também é exigido, principalmente para manter o corpo em equilíbrio nas diversas situações de jogo. Por exemplo, chutar a bola. Os músculos das pernas, dos quadris, das coxas e do tronco entram em ação para manter o corpo estável, ou seja, em equilíbrio. Então, nós precisamos estar não somente com as pernas fortalecidas para jogar futebol, precisamos também fortalecer o tronco, musculatura abdominal, musculatura posterior, a musculatura das costas. Precisam estar em equilíbrio, fortalecidos, saudáveis, para garantir que o jogo aconteça da melhor maneira possível. Dando sequência aqui, nós falamos dos jogadores de linha e dos goleiros. Jogadores de linha são todos os jogadores que estão em campo, tirando o goleiro, menos o goleiro. E aqui diz também a quantidade desses jogadores nas diferentes modalidades do futebol, no futebol de campo, futsal ou no futebol de areia. Atentem-se para essa diferença de jogadores, de número de jogadores. Vamos ver aqui quantos são? Jogadores de linha. Quem são esses jogadores de linha? São os que só podem utilizar os membros inferiores e a cabeça para tocar a bola. Quem são os jogadores de linha? São aqueles que não podem tocar a bola com as mãos. Nas diferentes modalidades do futebol, os jogadores de linha não podem tocar a bola com a mão. Só quem pode fazer isso é o goleiro. E dentro das características das regras do espaço permitido, né? Dando sequência aqui aos jogadores de linha, a quantidade varia de acordo com a modalidade. No futebol de campo, são 10 jogadores na linha. No futsal, são 4 jogadores na linha. Enquanto no futebol de areia, são 5 jogadores na linha. Só que não são somente esses jogadores que estão no campo, tem também o goleiro. Goleiro, nós sabemos que é um goleiro para cada jogo, para cada time no jogo, né? Agora, quem é esse goleiro? Goleiro é o jogador que dentro de uma área definida fica próximo ao gol, pode utilizar qualquer parte do corpo para tocar a bola. Ou repetindo, quando o goleiro está lá naquela área dele, na área do goleiro, na área pré-definida lá perto do gol, ele pode tocar a bola com qualquer parte do corpo. Mas se ele sai dessa área, aí ele já tem que obedecer às regras dos jogadores comuns, as regras dos demais jogadores. Ele não pode usar a mão para pegar a bola, nem só pode pegar com os membros inferiores e com a cabeça, assim como os demais jogadores. Dando sequência aqui, nas demais áreas do jogo, valem para ele as mesmas regras dos jogadores de linha. Gente, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje aqui, na página 20. E na semana que vem nós voltamos para dar sequência à nossa unidade que fala sobre o futebol. Lembrem-se de ler atentamente as nossas avaliações, façam com calma, dediquem-se, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Beijos, fiquem com Deus, até semana que vem.